Fala rapaziada do YouTube, quem que fala aqui é o Gustavo mais uma vez, trazendo mais um vídeo aqui pro canal. E aqui nós estamos aqui para reagir ao mais um vídeo aqui pro canal. E aqui, né, vamos reagir, aqui já tá mostrando o nome do canal, né, quem quiser procurar. Tá aqui, rapaziada, esse é o canal que a gente vai reagir o último vídeo dele. Seguinte, por feita, se inscreva se não é inscrito, deixa o like e ativa o sininho para perder nenhum vídeo aqui do canal. E com o tema de hoje vai ser o seguinte: se cada time pudesse escolher um gol da história, né? E aí, o que vocês acham? Vamos reagir, né? Imagem já feita aí. Eu já falei isso, né? Então bora pro vídeo. A mais um vídeo. E nesse mês, eu te faço uma pergunta. Se eu te desse o poder de voltar no tempo para excluir um gol da história, qual você apagaria? O simples ato da bola cruzar a linha debaixo das traves uma vez pode mudar toda a história de um clube. Pensando nisso, eu fiz essa pergunta para diversos torcedores dos principais clubes do Brasil e após essa extensa pesquisa, vamos responder qual gol que cada um dos principais times do futebol brasileiro gostaria de cancelar. Esse tema foi sugestão de um inscrito aqui no canal, dado na aba de comentários, então se você tem alguma ideia de conteúdo que gostaria de ver por aqui, não esqueça de comentar. Já aproveita e se inscreve, pois estamos nos aproximando da marca de 300 mil inscritos. Recados dados, chega de enrolação, vambora começar o vídeo. Começando pelo Corinthians, a fiel torcida tem em mente alguns gols que gostaria de anular, mas eu vou mencionar os dois mais significativos para a história do Timão. Em 1999, o Corinthians tinha um elenco muito forte. Recém-coroado campeão brasileiro em 98 e bicampeão mais tarde naquele mesmo ano, o clube faria sua quarta participação na Libertadores. O regulamento da época colocava duplinhas de dois países para dividir o grupo. Por isso, o clube caiu com dois paraguaios e seu arquirrival Palmeiras. Nessa primeira fase, o Corinthians mostrou sua força e liderou seu grupo, se classificando para enfrentar o Jorge Wilstermann nas oitavas, onde novamente passou com facilidade. Nas quartas de final, Palmeiras e Corinthians se reencontravam, agora valendo a vida, ou mata ou morre. No jogo de ida, apesar da grande pressão corintiana, obrigando Marcos a fazer grandes defesas, foi o Palmeiras que aproveitou as chances e abriu 2-0, com o segundo gol saindo de um contra-ataque. Esse placar deixava a vaga alvinegra bem ameaçada, e de fato, tudo que o bom time do Corinthians conseguiu fazer na volta foi igualar o marcador, vencendo também por 2-0 e forçando a decisão por pênaltis. E nas penalidades, brilhou mais uma vez a estrela de Marcos, que defendeu a cobrança de Vampeta e eliminou o Corinthians da Libertadores de 1999. Além de ser uma eliminação... Inclusive, em 1999, foi o ano que o Palmeiras ganhou a Libertadores, né? Para o maior rival, nenhum dos dois tinha aquele título na galeria de troféus. E aquela edição terminaria com o Palmeiras sendo campeão pela primeira vez, enquanto o Corinthians passaria longos anos na tentativa de conquistar a América, sem sucesso até 2012. O que a torcida corintiana sofreu nesse período não é sacanagem. Se o Palmeiras não marca esse segundo gol e o Corinthians reverte na volta, ele teria tirado o título do seu arquirrival, tendo grandes chances de sair como campeão. Bastava apenas vencer o River, que na época tinha fama de tremer para times brasileiros, e o Deportivo Cali na final. Caso aquele gol não existisse, todo o bullying sofrido anos e anos por seu time sem Libertadores em São Paulo seria direcionado ao Palmeiras e não ao Corinthians. E esse sofrimento duraria até por mais tempo, porque o Palmeiras só ganhou sua segunda lá em 2020. Mas para os corintianos mais novos que não sofreram tanto pela falta da Libertadores, talvez a escolha do gol cancelado seja a outra. Em 2007, o Corinthians entrava em campo na última rodada do campeonato
a 1 ponto da zona de rebaixamento. O jogo valendo sua vida seria contra o Grêmio no Olímpico. Se não vencesse, dependeria da partida entre Goiás e Internacional no Serra Dourada. Inter que não teria boa vontade nenhuma de salvar o timão. Os dois clubes viviam uma arena tem um leque vasto de opções de gols traumáticos que a torcida gostaria de apagar da história. O primeiro, sempre mencionado, aconteceu na final da Copa do Brasil de 2000. O São Paulo chegava à decisão em busca de seu primeiro título do torneio e encarava o Cruzeiro. O jogo da ida no Morumbi não saiu do zero. Tudo seria decidido no Mineirão. Na segunda etapa da partida, Marcelinho Paraíba, cobrando falta, abre o placar para os visitantes, tornando a situação muito favorável, pois na época ainda existia a regra do gol fora, ou seja, o Cruzeiro só seria campeão se virasse o jogo. A Raposa vai para cima e consegue o gol de empate aos 35 minutos do segundo tempo. E com mais... Rapaz, que chocataço, irmão. Meu amigo, o Canão, você viu o passe do maluco, mano? Que passe bonito, irmão. De 40 minutos no relógio, o meio-campo do São Paulo faz um recuo todo errado que obriga o zagueiro a cometer falta e ser expulso para o atacante não entrar cara a cara com o Ceni. E no último minuto do jogo, Giovani cobra a falta, a bola passa por dentro da barreira e entra. O título da Copa do Brasil era do Cruzeiro. Esse foi um dos gols mais doloridos para a torcida são paulina, porque o título perdido ali fez muita falta por muito tempo. O São Paulo era um dos únicos grandes a nunca ter conquistado uma Copa do Brasil. A forma dramática com que a taça escapou das mãos foi tão bizarra que, mesmo com o título finalmente vindo em 2023, muitos ainda sentem que essa ferida não cicatrizou e gostariam que esse gol nunca tivesse acontecido. Outro também muito citado nas pesquisas foi o gol de Washington em 2008, pelas quartas de final da Libertadores. Com a vitória no Morumbi por 1-0 na ida, o São Paulo ia se classificando mesmo com a derrota por 2-1 no Maracanã, novamente pela regra do gol fora de casa. Porém, aos 48 minutos do segundo tempo, acontece isso aí. Vem embora, Thiago Neves, a cabeçada! Esse gol ganha toda essa carga negativa por ter sido no último minuto em uma Libertadores, uma competição em que o São Paulino é obcecado. Dá pra dizer que o São Paulo teria boas chances de se sagrar campeão caso essa bola não tivesse entrado. Mas é bom lembrar que ainda teria que passar por duríssimos Boca Juniors e LDU nas fases seguintes. Fora que se o São Paulo acabasse conquistando o torneio, dificilmente teria aquela arrancada fenomenal para a conquista do tricampeonato brasileiro de 2008. Outro feito histórico do clube e até hoje nunca igualado. Outro gol que tirou muito o sono dos tricolores foi o de D'Alessandro nas semis da Libertadores de 2010. Com esse gol, o São Paulo acabaria eliminado em casa pelo gol fora, em uma Libertadores em que vinha fazendo uma campanha perfeita com apenas 3 gols sofridos até aquele momento. O jogo valia também a vaga no 2006 até então impecável, tinha cometido a maior falha de sua carreira em uma final de Libertadores. Tenho certeza que muitos torcedores são paulinos dariam tudo para que esse gol não acontecesse. Com essa falha, o São Paulo perdeu a chance de se tornar o primeiro tetracampeão da Libertadores no Brasil, algo que quase 20 anos depois desse acontecimento, ninguém conseguiu ainda. Nós falamos que éramos capazes de fazer, infelizmente não conseguimos, o time lutou, um erro que normalmente não acontece, hoje aconteceu, se tem algum culpado, alguém que tem que assumir essa responsabilidade, logicamente sou eu. O restante do grupo de parabéns, correu, se esforçou, batalhou, eu também logicamente tentei, mas hoje, coisa que não é de costume, infelizmente hoje o erro aconteceu, um dia que não podia acontecer. O palmeirense, se tivesse o poder de excluir um gol da existência, teria uma difícil escolha pela frente. Em 1999, o Verdão conquistava sua primeira Libertadores com atuações maiúsculas de seu goleiro Marcos, que ganhou a vaga de titular ao decorrer do torneio e após operar milagres contra Corinthians e River Plate, ganhou o apelido de São Marcos. O time ia com moral para a disputa do Mundial no Japão. Seu adversário era o Manchester United. Quando a bola rola em Tóquio, o que se viu foi uma disputada partida em que o clube brasileiro se mostrava superior.
e aos 35 do primeiro tempo, no momento em que o Palmeiras criava as melhores chances, Giggs avançou pela ponta esquerda e cruzou. O goleiro Marcos tenta tirar de soco, mas não alcança, e ela cai nos pés de Roy Keane, que só empurra para o gol vazio. Depois disso, o Manchester só assistiu o Palmeiras desperdiçar chances, chegando a marcar um gol anulado por um impedimento bem duvidoso. E ao apito final do árbitro, o até então herói Marcos tinha se tornado o grande vilão. O goleiro, que se tornou um dos maiores ídolos do Palestra, acabou saindo como o principal culpado na derrota no Mundial. Se esse gol pudesse ser apagado, quem sabe o Palmeiras não pudesse chegar ao gol da vitória, ou até mesmo vencer nos pênaltis, como fez mais de uma vez na Libertadores. Quis o destino que logo no ano seguinte o Corinthians fosse campeão mundial, e toda a zoação em torno do Mundial Palmeirense se iniciaria. Em 2005, Rogério Ceni acabaria sendo protagonista na conquista tricolor. Em 2012, Cássio foi herói na Taça Corintiana, enquanto Marcos, tão bom goleiro quanto, titular de Copa do Mundo, acabou tendo seu momento mais triste naquela noite de 30 de novembro. Ah, se o torcedor palmeirense pudesse consertar essa imperfeição da história. Mas como eu disse, a escolha não é fácil e do outro lado temos um lance igualmente catastrófico para a torcida do Palmeiras. Esse um pouco mais fresco na memória. O Palmeiras chegava na decisão do Mundial como atual bicampeão da América, enquanto o Chelsea tinha vencido a Liga dos Campeões batendo o Manchester City na final. Diferente das decisões de alguns anos atrás, os times dificilmente entravam em pé de igualdade. Se viu uma gigantesca diferença de nível entre as equipes europeias e as sul-americanas, principalmente pelo fator financeiro. E 2021 não foi diferente. O Chelsea tinha um total favoritismo, mas o Palmeiras queria bradar aos quatro ventos que era campeão mundial sem ser questionado, e fez um excelente jogo. A partida foi extremamente pegada. Mesmo com o Chelsea abrindo o placar no segundo tempo, o Verdão foi para cima e conseguiu igualar em um pênalti. O jogo foi para a prorrogação e na segunda parte do tempo extra acontece o lance mais catastrófico para a torcida palmeirense nos últimos 20 anos. Bola na mão do zagueiro dentro da área, pênalti para o clube inglês, cobrado com maestria por Kai Havertz, que tirou o Everton da foto e deu o título mundial para o Chelsea. Não entrando no mérito de 51, mas a torcida palmeirense gostaria de ser coroada campeã mundial em seu formato moderno. Seria um título que nenhum rival conseguiria colocar defeito e quebraria o fato do seu rival Corinthians ser o último sul-americano a conseguir esse título. Se esse gol fosse cancelado, a partida teria ido para os pênaltis e o Palmeiras teria grandes chances de conquistar o mundo. Mas a pena do torcedor palmeirense poderia dizer qual doeu mais. Então, por favor, qual você escolhe? Me contem nos comentários. Debaixo ali da pia. Falando de Santos, o torcedor do Peixe também tem 2 gols que gostaria de apagar de sua história. E um talvez nem tenha sido marcado neles diretamente. Na última rodada do Brasileirão de 2023, o Santos lutava contra o rebaixamento com Bahia e Vasco. Dos 27 cenários possíveis de acontecer naquela rodada, em apenas 3 o Santos cairia. Os jogos foram acontecendo, o Bahia conseguiu vencer tranquilamente seu jogo, enquanto Santos e Vasco empatavam seus respectivos duelos em 1-1, resultados que rebaixavam o Vasco. Porém, aos 36 do segundo tempo, Serginho Macedônia marca para o Cruz Maltino contra o Red Bull Bragantino. Com esse gol, o Vasco sobe uma posição na tabela e joga o Santos na zona de rebaixamento. E o Santos, que só precisava não sofrer na Vila, passava a ter que atacar desesperadamente. E nessa, o goleiro João Paulo ia para o ataque quando seu time perde a bola no meio-campo e Lucero marca o gol do meio do campo que bota o último prego no caixão do Santos. Se o gol do Vasco não acontece em São Januário, o Santos não precisaria se expor tanto, não sofreria o segundo gol e dessa forma iria se manter como um dos times que nunca caiu no futebol brasileiro. Para piorar, seu rebaixamento foi logo no Brasileirão Rei, batizado em homenagem à morte de Pelé, que aconteceu no começo daquele ano. Mas não tenha tanta certeza que esse seria o gol escolhido, porque se tem um gol que atormentou a cabeça dos santistas, esse gol aconteceu em 2020. O Santos fazia uma campanha surpreendente naquela Libertadores. Depois de penar para a LDU, o clube passou o trator em Grêmio e Boca Juniors para na final encarar o Palmeiras. Um clássico em uma final de Libertadores, mas que acabou ficando conhecida por ser a pior final de Libertadores já vista.
Até os 98 minutos, estava 0-0, com tudo indicando que iríamos para os pênaltis, quando o Breno Lopes sobe de cabeça sozinho na área e marca o gol do título alviverde. Repito, aos 98 minutos. E se já dói perder uma final de Libertadores no último minuto, imagina perder para um dos maiores rivais. O Santos poderia ser o primeiro e único brasileiro tetracampeão da Libertadores, organizar a casa e quem sabe não acabaria fazendo as campanhas fracas em estaduais e nacionais que futuramente culminariam no rebaixamento. Nesse caso, se esse gol não acontecesse, provavelmente não teríamos que impedir o gol do Vasco que falamos anteriormente. Por isso, esse gol do Breno Lopes é aquele que o torcedor do Santos gostaria de cancelar. O torcedor rubro-negro, com a cartinha de excluir um gol da história do futebol em suas mãos, também teria boas opções. A primeira seria o gol de barriga do Renato Gaúcho na final do Carioca de 1995. Nesse momento vai vir alguém nos comentários falar: "Ah, mas esse jogo foi no Carioca, não vale nada, que isso?" Pô, em 2020 fizeram uma enquete e esse jogo foi eleito, em votação popular, como o maior jogo da história do Maracanã. Se isso é não valer nada, eu queria não valer nada também, que isso? O Flamengo estava comemorando seu centenário. Tinha contratado o atual melhor jogador do mundo, Romário, e montado a Seleflá, e evidentemente chegava com grande favoritismo para a fase final do Carioca. O Fluminense, por outro lado, estava afundado em dívidas, devia seus jogadores e era considerada a quarta força do Rio. E se já não bastasse, o Flamengo só precisava do empate para ser campeão. Porém, os rubro-negros foram surpreendidos pela forte chuva que caía e pelo Fluminense, que abre 2-0 no primeiro tempo. O Flamengo chega a empatar, mas aos 87 minutos, Ailton chuta a bola cruzado que desvia na barriga de Renato Gaúcho e morre no fundo do gol, dando o título carioca ao Fluminense. Ah, e detalhe, o Flamengo chegou a ter 2 jogadores a mais, mas não conseguiu reagir. Quem viveu sabe o valor que esse gol teve. E se pudesse, o torcedor flamenguista com certeza gostaria de riscar esse gol dos livros de história. Mas pensando com o olhar de hoje, tirar esse gol adicionaria o que ao Flamengo? Um campeonato carioca, que hoje não vale de muita coisa, e um pouco mais de dignidade para o centenário do clube. Então eu entendo se você optar por excluir um dos 2 traumas recentes do Flamengo. O gol de Firmino na prorrogação, que tirou a chance do Flamengo ganhar um campeonato mundial em seu formato moderno, ou o escorregão de Andrés Pereira, que originou o gol de Daverson na prorrogação da final da Libertadores. Tá, eu sou flamenguista, então, cara, é bem difícil se escolher, cara. Ou eu poderia escolher o Flamengo poderia ser campeão mundial, ou o Flamengo seria campeão da Libertadores. Complicado. De 2021. Nessa que provavelmente foi a forma mais trágica de se perder uma Libertadores. O torcedor do... Cara, eu acho que eu escolheria Flamengo ser campeão mundial. O Fluminense já viu seu time aparecer 2 vezes nesse vídeo, mas de forma positiva. Por isso, acho que já chegou a vez deles. O tricolor passou por maus bocados em Libertadores até finalmente conquistar seu título em 2023. O primeiro grande trauma foi em 2008. O clube chegava à final como grande favorito. Então, seguinte, a gente tem Fluminense e fora esses times aqui. Então, eu não vou fazer tudo, vou fazer parte 1 e parte 2. Eu vou fazer o seguinte. Vamos ver só essa daqui do Fluminense. Beleza? Favorito após passar por São Paulo e Boca Juniors, o grande bicho papão dos brasileiros naqueles anos 2000. Encarava a LDU do Equador, país que nunca teve um campeão do torneio até aquele ano, e tinha como grande arma a altitude de Quito. E foi lá que aconteceu o primeiro jogo, onde o Fluminense começou levando um sacode. O primeiro tempo terminou 4-1. E a vaca só não foi pro brejo totalmente, porque o tricolor marcou um gol de desconto na segunda etapa. Pro jogo da volta, como não tinha gol fora, o Fluminense precisava vencer por 3-0. E tinha time para isso. Porém, em uma desatenção logo no começo do jogo, Bolanhos abre o placar para a LDU. E esse gol
qualquer torcedor do Fluminense gostaria de poder impedir que acontecesse. Porque quando o Flu colocou a cabeça no lugar, Thiago Neves marcou 3 gols e levou o jogo para as penalidades. Se o tricolor entrasse um pouco mais ligado, eles estariam comemorando o tão sonhado título da Libertadores. Porém, o que se viu no Maracanã foi o goleiro da LDU fazendo catimba, o próprio Thiago Neves perdendo o pênalti e os equatorianos levantando o troféu. A tragédia só não foi completa porque o Fluminense conseguiu escapar do rebaixamento em 2009, mas as consequências dessa final perdida poderiam ser incalculáveis. No final das contas, o time conseguiu se safar da queda, ganhar moral e se tornar campeão em 2010 e 2012. E é aí que veio ser novamente uma Libertadores. O Flu tinha um timaço que seria campeão brasileiro naquele ano. A partida de ida terminou com uma vitória magra do Boca por 1-0, graças a erros grotescos de arbitragem favorecendo os argentinos. Na volta, Carleto cobrando falta empata a série, e com esse gol, a partida ia se encaminhando para as penalidades. Quando aos 45 minutos do segundo tempo, o bate-rebate na área do Fluminense termina com esse gol chorado de Santiago Silva, para classificar a equipe argentina no último instante da partida. Aquele time do Fluminense tinha grandes chances de vencer o torneio. Era melhor que o Boca, tanto que os argentinos só passaram com uma mãozinha da arbitragem. Nas semis, teria pela frente a Universidade do Chile, que não seria grande desafio. E a final seria contra o Corinthians, onde aí sim teríamos um jogo aberto e equilibrado. Tá, agora, né? Vamos finalizar aqui, rapaziada. Esse foi aqui, é de 40 minutos, tá? Mais, né? Vou fazer a parte 2 desse vídeo. Mas espero aí ter gostado. Compartilhe com os amigos. Falou, tamo junto, é nóis.